pessoal, muito prazer. Estamos aqui para uma aula muito legal, muito importante, que eu tenho a maior alegria de dividir com você. Então, essa aula ela representa o produto técnico que nasceu da pesquisa intitulada em Métodos de Aprendizagem Ativa no curso tecnológico em Estética e Cosmética do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Saúde, mestrado profissional da Faculdade de Medicina de Marília. Então, esse produto técnico, nós vamos falar sobre os seminários e práticas laboratoriais no curso tecnológico em Estética e Cosmética. Me apresentando rapidamente aqui para vocês, eu sou a Jaqueline Lopes, sou esteticista e cosmetóloga há mais de 10 anos, sou especialista em harmonização corporal, atendo em clínica, tenho 2 pós-graduações, uma em estética avançada, a outra em docência e gestão no ensino superior, sou mestre em ensino e saúde pela FAMEMA e docente no curso tecnológico em estética e cosmética. Então, a minha paixão é quando eu estou em sala de aula e também quando eu estou em clínica. E a maior felicidade é conseguir juntar os dois. Então, ser docente no curso tecnológico em estética e cosmética, para mim, é uma alegria imensa. Então, a minha missão, gente, é transformar vidas através da estética. Como isso? Tanto em clínica quanto em sala de aula, formando profissionais humanizados e capacitados, pois eu acredito que o cuidado vai muito além da aparência. Então, nesse vídeo, nós vamos explorar a importância dos seminários e das práticas laboratoriais na formação de profissionais competentes. Juntos, vamos entender como essas experiências enriquecem o nosso aprendizado e nos prepara para atender as demandas da sociedade da melhor forma, como profissionais humanizados e capacitados. Estou empolgada para compartilhar com vocês um pouco do que aprendi ao longo da minha trajetória e espero de todo o meu coração que essa aula seja inspiradora e enriquecedora para você. Vamos lá? Então, gente, quando a gente fala de seminários e práticas laboratoriais, são métodos de aprendizagem ativa. Já que o que significa aprendizagem ativa ou métodos de aprendizagem ativa? Pessoal, é quando nós inserimos esse aluno, quando nós trazemos esse aluno de uma forma especial, de um modo ativo no seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, o aluno, ele participa mais. E isso gera ali, promove um ambiente de ensino muito mais dinâmico, colaborativo, aonde esses estudantes eles vão desenvolver habilidades técnicas e vão consolidar ainda mais o seu conhecimento de uma forma prática e aplicada. Então, a gente traz esses estudantes mais ativo, mais aplicado durante as nossas aulas. Então, seminários e práticas laboratoriais, principalmente para o curso de estética, que é um curso mais rápido, de pouca duração, é totalmente importante quando a gente tem esses métodos de aprendizagem ativa. E falando sobre o seminário, qual é a estrutura para a gente ter um bom seminário? Então, o seminário ele é uma atividade acadêmica onde os discentes apresentam e discutem temas previamente estudados. E aí nós temos 4 pilares importantes sobre os seminários, que é a escolha do tema, a divisão dos grupos, a apresentação e a discussão. Então, a gente vai ver um pouquinho aí sobre cada um deles. Quando a gente fala de escolha do tema, esse tema ele deve ser relevante e desafiador. Por quê? Porque ele vai estimular a pesquisa, ele vai estimular a discussão entre esses alunos. Então, o professor ele tem que saber escolher o tema de acordo ali com a sua disciplina, com o que esses alunos estão estudando, de um jeito, de um modo com que esses estudantes busquem
sejam estimulados a buscar, sejam desafiados a buscar informações por meio dessa pesquisa. Então, o tema é de total importância. Tema resolvido, tema desenhado ali, nós vamos para a divisão dos grupos. Então, são equipes equilibradas, com estudantes de diferentes habilidades. Em sala de aula, eu gosto muito de fazer em grupos, tá? Seminários em grupos com as minhas alunas, com as minhas estudantes. Por quê? Porque uma vai ajudando a outra, uma vai auxiliando a outra. Então, geralmente, essa divisão de grupos pode ser feita de várias formas. Tem professores que fazem por sorteio, tem professores que já deixam ali as alunas escolherem, né, os grupos ali que são já de amizade, que já tem um vínculo. Tem professores que fazem ali na hora mesmo um sorteio ou de alguma outra forma mais dinâmica. Então, a divisão dos grupos, gente, é de acordo ali com o jeito que você quiser fazer. Você pode ir modificando a cada seminário. Então, o importante é que sejam equipes equilibradas, né? Porque muitas vezes pode acontecer o quê? Em um grupo ter alunos que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade, né? Estudantes que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade em desenvolver o trabalho, e no outro grupo ficar alunos e estudantes que têm facilidades, né? Então, o importante é mesclar isso. O importante é desenvolver equipes equilibradas para que todo mundo possa se ajudar da melhor forma, para que todos os estudantes possam desenvolver o trabalho da melhor forma. Então, resolvido o tema que será passado para esses estudantes, nós vamos então fazer a divisão desses grupos da melhor forma possível. E aí, feito isso, é definido então um dia para apresentação desse trabalho. Nós geralmente damos um prazo ali um pouco maior para que essas alunas possam pesquisar, para que esses alunos possam ir atrás de artigos científicos, de livros, de referências, aonde possam estar fazendo as suas descobertas sobre o tema estabelecidos a esse grupo. E então, no dia da apresentação, cada grupo apresenta essa descoberta para demais alunos e estudantes da sala. Então, esse grupo vai lá na frente, geralmente com slides ou com outros objetos. Eles apresentam sobre o tema, eles apresentam sobre os assuntos deles. Cada estudante tem o seu momento de fala, cada estudante tem a sua participação. E isso é muito bacana, enquanto todos os outros estudantes da turma prestam atenção, escutam ali com carinho, com motivação, o que os amigos estão trazendo, as descobertas que os amigos estão trazendo. Então, essa apresentação ela tem uma data definida, ela tem uma data agendada para que seja feita da melhor forma possível, todos os grupos. Então, um grupo vai apresentando para a sala toda. E aí, feito essa apresentação, vale a pena lembrar que é importante termos um momento de discussão. Porque não é só apresentar, pronto, obrigado, gente, vem o próximo grupo. Não, nós precisamos ter um debate de perguntas, onde nós vamos aprofundar o entendimento desses alunos. O entendimento dos alunos, dos estudantes que ouviram a apresentação e até mesmo entrar em uma discussão com os estudantes que apresentaram esse trabalho, esse tema sugerido ali pelo professor. Então, é de fundamental importância que nós façamos essa discussão. Se surgiu dúvidas, se eles têm perguntas, é fundamental, não pulem essa etapa.
Por quê? Porque dessa forma nós vamos aprofundar esse entendimento, para não ficar nada superficial, nada raso, para que estudantes não saiam dessa apresentação com dúvidas ou sem entender alguma coisa. Então, professores, é de fundamental importância que nós realizamos esse momento de discussão. Não deixe isso passar. E o mais ideal, né, o mais legal de se realizar esse momento é logo após a apresentação de cada grupo. Por quê? Porque muitas vezes está fresco ainda na cabecinha do outro estudante que estava apenas escutando essa apresentação, as dúvidas, o que ele não entendeu ou o que ele quer questionar. Então, após a apresentação de cada grupo, já entra esse momento de discussão para ficar de um jeito dinâmico, para não ter aquele cansaço ou aquela desmotivação entre os alunos. É importante esse momento. E quando a gente fala de práticas laboratoriais, principalmente no curso de estética, que é um curso tecnológico, que é um curso de pouca duração, então as práticas elas entram ali e fazem muita diferença nas habilidades, nas técnicas desses estudantes. Então é uma atividade prática onde as discentes aplicam os conhecimentos teóricos em um ambiente controlado, em um ambiente onde o professor vai estar ali dando total apoio, dando total suporte, aonde esse aluno vai estar realizando essas práticas de uma maneira segura, ou seja, aonde esse aluno ele pode errar. Porque quando esse aluno se forma, quando esse aluno vai atender em sua clínica, quando esse aluno vai às demandas da sociedade, ele já não é mais permitido errar, né? Ou então o mínimo possível, vamos se dizer assim. Então, as práticas laboratoriais são ambientes controlados, são ambientes onde esses alunos estão aprendendo essas técnicas, estão aprendendo sobre técnicas manuais, sobre eletroterapias. Então, faz muita diferença quando eles colocam essas práticas em ação. E é aqui que eles vão desenvolver habilidades técnicas, entendimento mais profundo de como funciona, como não funciona, o que fazer ou o que não fazer. E aí a estrutura das aulas práticas, nós temos 3 pilares importantes, que é preparação dessa aula, execução e análise. Então, olha só, quando a gente fala de preparação de uma prática laboratorial, é importante um estudo prévio, é importante um entendimento dos procedimentos. Os alunos têm que ter uma base teórica. No caso da estética, ele tem que ter uma base de anatomia, de fisiologia, para ele entender o que ele vai realizar nessa prática laboratorial. Qual é a função, qual é o objetivo, o que ele está querendo, o que a gente está propondo a esse paciente. Então, é necessário um estudo prévio. Por mais que seja um curso tecnológico, a teoria é importante. Não tem como nós irmos direto para a prática sem o conhecimento prévio, sem um estudo prévio desse estudante. Então, não pulem essa etapa. Esse aluno tem que ter essa noção, esse entendimento dos procedimentos que irá ser realizado. E aí, feito isso, nós vamos então para a execução dessas práticas. Então, o primeiro contato das práticas laboratoriais é o professor, é o docente realizando em uma aluna, explicando passo a passo, nos mínimos detalhes, enquanto todos os outros estudantes estão ali prestando atenção, fazendo anotações importantes. E logo após, cada estudante realiza uma na outra, né? Então, a execução é a aplicação desses procedimentos em laboratórios. Então, o professor, após ele ter explicado, após ele ter tirado todas as dúvidas, aí sim, um
um aluno, um estudante entra para fazer a técnica no outro. É importante realizar o procedimento, aplicar a técnica e é importante também receber a técnica, para que você entenda o que a sua paciente vai sentir. O que a sua paciente pode sentir? Ela vai sentir um formigamento, ela vai sentir um relaxamento, a pressão é forte, a pressão é leve, enfim, é importante nós como profissionais entendermos. Por quê? Porque as nossas pacientes vão perguntar: eu vou sentir o quê? Isso dói? Isso não dói? Isso esquenta? Isso não esquenta? Então, nós como profissionais, é fundamental que nós realizamos a técnica para nós aprendermos o passo a passo, mas também que nós recebemos essa técnica para ter a noção do que e como essa paciente estará sentindo, de que forma ela estará sentindo ao receber esses procedimentos. Então, feito toda esse trabalho, entra a questão de análise, que também na prática laboratorial tem a sua função, tem a sua importância, que é a discussão dos resultados e reflexão sobre o processo. Deu resultado no meu atendimento, na minha técnica? Não deu resultado? Por que não deu? Então, é importante analisar esse atendimento, analisar ao estudante como é que foi feito, analisar essa participação, esse empenho, essa dedicação. Tudo isso nós vamos tendo ressaltas aí diretamente aos nossos resultados. Então, nós temos que ter essa reflexão, até mesmo para depois esse estudante, quando formado, quando em sua própria clínica, ele saiba ele mesmo fazer essa reflexão sobre esse processo. O que precisa ser melhorado? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu errei? Então, tudo isso nós vamos adquirindo através dessa análise, através dessa discussão dos resultados. E aí nós temos também uma coisa muito importante, que é o papel dos estudantes e o papel do professor. Será que os papéis dos estudantes e professores em seminários e práticas laboratoriais são tão distintos quanto parece, ou será que eles se complementam em uma dinâmica de aprendizagem ativa? O que vocês acham? Será que eles se complementam ou será que eles são tão distintos assim? Então, olha só, quando a gente fala de papel dos estudantes, nós temos alguns aqui que eu venho apresentar para vocês. O primeiro é o protagonismo. Os estudantes são os principais responsáveis pela busca do conhecimento. É o que eu comentei com vocês sobre o método ativo. Nós vamos trazer esse aluno de uma forma mais ativa, para ele buscar esse conhecimento, para ele ir atrás desse conhecimento. Então, ele se transforma o protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. E isso é fantástico. Ver esse crescimento desses alunos, desses estudantes, é maravilhoso. Então, nós temos o protagonismo, nós temos a preparação. Então, também é papel do estudante preparar para o seminário, preparar para a aula prática em laboratório. Então, leitura, pesquisa prévia são fundamentais. Cobre isso dos seus estudantes. Eles precisam estar tendo essa noção do que eles vão apresentar, do que eles vão realizar em sala de laboratório, em práticas laboratoriais. Então, a preparação também é um papel importante dos estudantes. Outra coisa, colaboração, trabalho em equipe e troca de conhecimento em grupos. É importante preparar os nossos estudantes para esse momento. O saber ouvir o próximo, o saber respeitar a opinião do próximo. Como que a gente vai
conseguir isso com os nossos estudantes? Através do trabalho em equipe, seminários, aonde eles vão realizar em grupos, aonde eles vão ter que chegar num consenso, promover ali uma aula, um slide, saber apresentar, saber falar, desenvolver fala, desenvolver comunicação. Então, é também um papel muito importante que nós vamos desenvolvendo nesses estudantes. E aí a questão da reflexão, análise crítica desses resultados em seminários ou em práticas laboratoriais. Então, a reflexão também é fundamental nesse papel dos estudantes e nós vamos trabalhando isso com eles, nós vamos melhorando isso com eles. E quanto ao papel do professor? Qual é o papel do professor? Se você é professor que está aqui me assistindo, qual é o seu papel quando nós falamos de seminário e práticas laboratoriais? Então, o primeiro papel aí do docente é facilitador. Ele vai orientar esses estudantes na pesquisa, na organização desse trabalho. Então, o professor, ele é esse facilitador, ele vai estar ali dando apoio, dando essa ajuda, orientando, organizando da melhor forma, ajudando, guiando esses estudantes para que eles realizam a pesquisa da melhor maneira. O professor, ele também é mentor, ele fornece o feedback, ajuda a aprofundar o entendimento. Muitas vezes ele precisa puxar mais aquele aluno que está mais quietinho, que não participa tanto. Então, muitas vezes ele precisa também saber lidar, saber buscar aquele aluno que é necessário, dar a mão para aquele aluno que é necessário, para que ele sinta que ele tem um apoio, para que ele sinta que ele tem um mentor com quem possa ajudar ele a crescer, a se desenvolver e a aprofundar no seu entendimento. E o professor também, ele é avaliador, ele vai observar a participação dos estudantes e avaliar a qualidade das apresentações e execuções práticas. Então, nós também vamos avaliar esses estudantes. Como é que está o empenho desse estudante, a participação? Ele está fazendo, ele está recebendo as técnicas, ele tem interesse. Tudo isso nós vamos avaliando e conforme esse aluno ele faz toda essa prática, ele pratica mais, ele vai desenvolvendo habilidades, ele vai desenvolvendo competências através das execuções. É prática é treino, prática é mão na massa, é realizar mesmo essas técnicas, é buscar entender, é buscar aperfeiçoar mais. Então, nós temos também esse papel fundamental de avaliador. E aí, alguns exemplos práticos aqui para vocês de seminários. Como que você pode desenvolver um seminário no seu curso? Num curso de estética, eu trago muito caso clínico. Então, eu desenvolvo casos clínicos com essas estudantes e elas têm a função de entender o caso clínico dessa paciente, quais são as necessidades dessa paciente, quais são os principais pontos dessa avaliação, o que precisa ser melhorado. Através disso, entender qual é a queixa principal da paciente, o que ela quer tratar, o que ela quer melhorar de disfunção estética, elaborar um protocolo de tratamento. Então, no dia da apresentação do seminário, esses grupos eles vão apresentar a paciente, a ficha de avaliação, a principal disfunção que elas encontraram, a queixa principal da paciente e depois na prática elas fazem o protocolo passo a passo, do começo ao fim. Como que elas realizariam um tratamento nessa paciente. Então, além de avaliar toda a parte teórica desse seminário, nós também temos a prática. E elas fazem, então, uma paciente do grupo ali, na hora da prática, se transforma, né, em paciente, e elas vão realizando a prática
o protocolo, explicando passo a passo, efeito de cada técnica, efeito de cada eletroterapia, o porquê que está fazendo, o tempo que está fazendo, a programação que está sendo realizado, tudo isso elas vão colocando em prática no protocolo. E é muito legal ver a evolução dessas estudantes ao longo desses seminários, ao longo do curso, porque cada vez mais vai ficando fácil para elas. E isso aqui, gente, nada mais é do que elas vão fazer isso para o resto da vida. Então, elas têm que realizar protocolos a cada paciente. Estética hoje é personalizado, não tem como ser o mesmo protocolo para todo mundo. Então, a gente já vai ensinando essas estudantes a ter um olhar clínico apurado, avançado, a pensar fora da caixinha, como eu brinco com elas. Por quê? Porque tem que ser protocolos personalizados. E aí, sobre as práticas laboratoriais, nós temos infinitas possibilidades. Então, a gente realiza os procedimentos de acordo com as disciplinas. Então, no caso de facial, limpeza de pele, hidratação, peelings. No caso de corporal, práticas de massagem, de procedimentos de gordura, de celulite, de estrias. E por aí vai. Então, a gente consegue desenvolver práticas laboratoriais de acordo com a disciplina que a gente tem. Uma realiza o atendimento na outra, uma faz o atendimento na colega de sala, depois a gente pode atender pacientes de fora, que também é muito importante, aonde essas estudantes, elas têm que manter a postura, elas têm que saber explicar o que elas estão fazendo. Então, são alguns modelos aí de práticas laboratoriais e de seminários que você pode desenvolver aí no seu curso, na sua disciplina, se você ainda não faz, se você ainda não desenvolve. Então, só para reforçar a importância dos seminários e das práticas laboratoriais, como os métodos de aprendizagem ativa, mediadas por um professor, promove o desenvolvimento de habilidades críticas e técnicas essenciais para o curso de estética e cosmética. Então, encorajar essas alunas, essas estudantes, se envolverem plenamente nessas atividades é fundamental para a sua formação profissional. Aqui eu deixo com vocês algumas referências, tá? Aonde foram utilizadas para realizar essa aula. E para finalizar, gente, eu deixo uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que é: a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a minha missão de vida é transformar pessoas, é transformar pacientes, é transformar estudantes, e dessa forma, eu espero que de alguma forma, mínima que seja, eu tenha transformado um pouquinho você, um pouquinho o seu olhar para as suas aulas, um pouquinho, enfim, ter levado para você um pouco do que eu vivencio diariamente na minha clínica, no meu curso com as minhas estudantes. E agradeço imensamente a sua atenção, agradeço imensamente por estar aqui comigo, por me ouvir e por poder ter a honra de compartilhar com vocês sobre a importância de seminários e práticas laboratoriais com os nossos estudantes. Então, se você ainda não coloca em prática, se você nunca fez, faça. Vai acompanhando o desenvolvimento dos seus estudantes, dos seus alunos, que eu tenho certeza que será fantástico. Mais uma vez, de todo o meu coração, muito obrigada!